Capítulo 13. A morte não leva o velho, mas o maduro. Ivan estava cada vez mais ciente do que o aguardava. Diversas vezes os tribunais tinham ameaçado mandá-lo à prisão, se não modificasse suas crenças. E quando viam que ele se recusava a isso, apenas adiavam a decisão. Ele já lhes dissera da maneira mais clara possível que Jesus Cristo lhe dera o mandamento de proclamar a sua palavra no lugar onde ele estivesse, fosse no exército ou em outro lugar, e tanto a oficiais como a soldados. E ele tinha de obedecer. Ainda mais, a sentença não foi proferida. A princípio, imaginou que as autoridades temessem uma reação negativa de seus colegas se o enviassem para a prisão. Muitos deles haviam se convertido e outros declararam que creram na existência de Deus, confessando ter presenciado milagres. Ser gay também se tornara um centro de atenção em seu pelotão. Os soldados o procuravam com perguntas ou pedindo orações, ou lhes pedindo para que lesse algum trecho da Escritura. Ivan suspirou. Agora veio-lhe um enorme desejo de ver o amigo. Várias vezes solicitara permissão para que ele o visitasse, mas era trocado de cela e, por conseguinte, de guardas, com tanta frequência que duvidava que seu pedido tivesse chegado aos oficiais. Mas estava certo de que ser gay em vários outros soldados estavam intercedendo por ele em oração. Contudo, as autoridades não precisavam temer a reação deles. Era comum, após uma sentença ser pronunciada, efetuarem-se prisões em massa. O Senhor lhe falara inúmeras vezes: Jesus Cristo vai partir para a peleja. Ele sabia disso, desde que regressara da licença, tinha estado em constante batalha. Esta nova cela estava cheia de poças de água. O ar era viciado. Não recebera pão para o desjejum. Não era isto uma luta? Não lutava ele contra seus temores, seus anseios de ter uma vida normal e contra o horror do desconhecido? Não suportava a pressão contínua das repetidas ameaças, audiências, interrogatórios,
ultimatos, transferências de uma prisão para outra, de uma cela para outra. Não testemunhava para os guardas e para os seus inquisidores? Tudo isso ele perguntava para si mesmo, mas alguma coisa lhe dizia que a batalha não seria a prisão. Esta cela era úmida e não tinha cama. Lembrava-lhe dolorosamente a cela de Sverloc, onde fora recolhido 1 ano atrás. Estremeceu ao recordar o pesadelo que tinha sido a sucessão de celas, o cubículo com água gelada gotejando do teto, depois a refrigeradora, depois a agonia do macacão pressurizado. Jesus Cristo vai partir para a peleja. Enquanto aquelas palavras ressaltavam por sua mente, uma aguda sensação de outra presença junto a ele colocou-o imediatamente em alerta. Uma grande alegria se espalhou suavemente por todo o seu ser, aquecendo-o, ardendo-o em seu coração, levando-o a se pôr de joelhos sobre a água mesmo. Você irá à peleja por mim. Tenha bom ânimo, estou com você. Eu venci o mundo. Jesus Cristo vai partir para a peleja. Ele venceu o mundo, Ivan também venceria. Suas dúvidas se dissiparam. Não haveria sentença para ser cumprida, nem desligamento do exército. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Prostrou-se do melhor modo que pôde no exíguo espaço e adorou a Deus chorando. Um guarda que jazia ali perto e fazia a ronda resolveu espiar para dentro da cela. Ali estava uma cena que poderia relatar ao tribunal. Com um toco de lápis anotou em seu livrete: Mozeivski deitado na água chorando. Tinha a esperança de que aquilo fosse um bom sinal. Quem sabe muito em breve ele cederia. Era terrível ter de apelar para tais meios a fim de conseguir seus objetivos. Davam-lhe um nome pomposo, mas continuava sendo torturado do mesmo jeito. Ivan suportou aquela agonia durante 10 dias, no fim dos quais orava em delírio, pedindo a morte e a libertação que o Senhor lhe prometera. Por fim, o tribunal resolveu parar. Mazin ficou fora de si ao ver a notificação. É nosso consenso que os esforços de persuasão são inúteis. Esse prisioneiro deve ser sentenciado e remetido para o presídio. Insistir nas tentativas poderá resultar em consequências imprevisíveis.
Em outras palavras, se for para continuar essa técnica de interrogatório, que as consequências sejam de responsabilidade da KGB e não do tribunal do Simferopol, mas aquilo não estava de acordo com os planos. Mazin tinha uma fortíssima dor de cabeça. Seus projetos haviam sido preparados com precisão. Não era sua intenção deixar Moseivski regressar ao quartel enquanto este não tivesse cedido. A cantina da prisão era um lugar imundo. As poucas mesas que havia eram sujas e encebadas, e tinha um odor desagradável de pano podre. Desejou poder tomar uma dose de vodka, enquanto mexia o açúcar no café com uma colher de estranho formato. A KGB tensionava dar prosseguimento ao plano, trabalhando com Moseivski em seu próprio departamento em Kiev. Talvez a melhor coisa a fazer fosse transferir o caso todo para eles. O tribunal militar tinha de se deixar guiar por certos escrúpulos, o que não era necessário às forças de segurança. A KGB tinha amplos poderes para atos administrativos, para vetar as cortes judiciais e anular recursos legais, desde que isso fosse imperativo para preservar o bem-estar das classes trabalhadoras. Mazin pôs-se de pé lentamente. Aquela dor de cabeça estava acabando com ele. Seguiu-se um intervalo de tempo enquanto aguardavam que Moseivski se restabelecesse para retornar a Kiev. Ali, foi colocado em um cômodo especial. O coronel fazia questão de que tudo estivesse à aparência da maior normalidade possível. Não queria provocar incidentes com os soldados. Ele elaborou todo o seu plano com meticulosidade e cuidado, concentrando-se ao máximo, apesar da dor de cabeça que não o deixara. No meio da noite, ele se recordou de quando fora que a dor começava. O encarregado do interrogatório colocara o pé de Ivan dentro de um aparelho congelado. Fora uma medida improdutiva. Mazin desaprovava tais atos de ameaça. Deviam colocar o rapaz de corpo inteiro na cela refrigerada. Imediatamente, só o choque já teria produzido os resultados desejados. Quanto mais a permanência numa temperatura subcongelante, principalmente para um organismo já enfraquecido como o dele. Mas o incidente do pé servia para comprovar suas conjecturas quanto ao fato de que a resistência de Moseivski ao frio era acima do normal. Numa situação em que outra pessoa estaria berrando de dor, Moseivski prosseguiu com suas orações, alegando sentir apenas um pouco de dor. Era visível que seu pé se congelara.
Mazin pegou o copo de vodka na mesinha de cabeceira e retificou aquele pensamento. Era óbvio que o pé de qualquer pessoa normal se congelaria. O encarregado declarou que o pé estava congelado, que o aparelho funcionava perfeitamente, apesar de se achar em péssimas condições. Mozeivski transformara o fato em mais um de seus milagres. Naturalmente, Deus o curara em resposta às suas orações. Fora a experiência de terror na fisionomia do encarregado que lhe provocava essa dor infernal. Bebeu rapidamente, buscando o efeito máximo do álcool. Nada mais importava. Bem, ele dera ao rapaz um último final. Esse ultimato final, no dia seguinte, venceria o prazo. Colocou mais bebida no seu copo. Muito breve, estaria de volta ao lar, junto de Galina e de Charra. Aquela situação desagradável já estaria se enrolando muito. Essa situação desagradável já teria se resolvido até lá. Galina estaria mais alegre. Caiu num sono inquieto, levemente consciente da dor que latejava no fundo da sua mente. Durante toda a parte da manhã do dia 16 de julho, ele ficou ocupado com uma delegação de altos diretores do partido na Iugoslávia. Desejava que eles fossem recepcionados por qualquer um dos outros oficiais mais graduados, mas as instruções vinham direto de Odessa. Tinha especificado que o tenente-coronel Mazin seria o indicado para fazer as honras da casa de Kiev e levar a delegação para uma volta de reconhecimento no quartel. Era um despropósito estar ali a falar de métodos e treinamentos militares, de programas de ciência política e de planos de licença durante toda aquela manhã, enquanto Mozeivski estava em liberdade. Aquele seria o último dia. A ação seria levada ao ponto máximo até que ele cedesse. Mazin precisou se esforçar para manter sua atenção concentrada nas coisas diligente aos visitantes. Quase não conseguia reprimir a sensação de triunfo que o dominava ao imaginar Mozeivski na plataforma do auditório do Palácio da Cultura, superlotado, humildemente repudiando suas ideias religiosas e confessando as mentiras proferidas contra o Estado soviético. Agora, os soldados que haviam sido levados à crença veriam que deram seu mentor muito crédito. Talvez Mozeivski explicasse por clemência e
pedisse que ele concedesse a chance de corrigir os colegas que conduziram ao erro. Tal fato causaria ótima impressão ao relatório que seria enviado a Dolotov. Perto do meio-dia, ele conseguiu desembaraçar-se dos delegados de iugoslavos e das formalidades de despedida, alegando negócios urgentes. Os oficiais da KGB tinham estado a esperá-lo em seu gabinete grande parte da manhã. Ele próprio estava espantado com a paciência deles. Agora que já transcorrera algum tempo, ele se sentia satisfeito de ter elaborado um plano tão perfeito. Todos os detalhes tinham sido bem calculados. O sigilo observado em Simferopol seria mantido em Kiev. Não haveria rumores nem especulações entre os soldados do pelotão de Mozeivsk. Ivan iria à sede da KGB, ao volante do veículo, como se fosse serviço. Ele e os oficiais de segurança deixaram o quartel num Pobeta. Uma subida e uma súbita sensação de alegria fê-lo vibrar. Era de se lamentar que tivesse de tomar medidas tão dramáticas, mas, para se alcançar o fim desejado, purificar a mente dos homens e edificar um socialismo puro, havia ocasiões em que tinha de empregar tais métodos. E os homens da KGB eram técnicos no assunto. Com um rápido olhar para o relógio, pegou o telefone para requisitar as viaturas. Dentro de alguns minutos, estariam com o camarada Mozeivsk na câmara à prova de som da polícia de segurança. Dessa vez, ele cederia. Por alguma razão, nunca ocorreu a Mazin que Mozeivsk poderia preferir a morte. Isso não entrara em seus planos. Naturalmente, sua morte não afetaria a KGB em nada. Eles já haviam mencionado a possibilidade antes para Mazin. Entretanto, aquele desfecho brutal arrebatava-lhe seus sonhos, os sonhos que ele tinha de vitória. Ele transpirara profundamente durante toda a tarde. Agora, apesar do calor daquele dia de julho, tremia de frio, a boca estava seca de pavor, a cabeça parecia querer explodir como nunca. Sem acreditar em seus olhos, contemplava o corpo imóvel de Ivan no chão do aposento. Teria de arranjar explicações, fazer um relatório, notificar os pais do rapaz e dar uma satisfação aos seus colegas de pelotão. O outro soldado crente, o tal Serguei, poderia ser detido, mas como explicar a morte de Mozeivsk aos soldados?
Os funcionários da KGB estavam arrumando as coisas. Mazin estava parado de pé com os braços cruzados para tentar controlar o tremor. Desejava poder sentar-se, deitar-se, se ao menos houvesse tempo de voltar atrás e verificar onde fora que ele errara. Ouvir novamente o que Mozeivski dissera antes que seus gemidos e orações silenciassem para sempre. Cristo ama todos os pecadores. Será que fora isso que ele dissera? Gotículas de sangue continuavam a escorrer das perfurações feitas ao redor do seu coração. Os policiais estavam certos de que ele não morrera ainda e que seria possível dar um jeito para que se assemelhasse a algum acidente. Estavam tratando Mazin como se fosse um tolo, afastando-o do caminho enquanto enrolavam o corpo de Mozeivski num cobertor. Mas, na certa, devia haver um modo de se livrar daquela dor de cabeça. Sentou-se com a cabeça entre as mãos. Eles que afogaram Mozeivski, como desejavam. O Mar Negro estava logo ali. Procurou relembrar-se de uma coisa. Se ao menos a cabeça parasse de latejar, era uma coisa que Mozeivski dissera.